O Lugano ontem falava aqui, né, de como o time pode favorecê-lo quando você tem um jogador desse tamanho em campo. Eu acho que o desafio posterior seja esse que o Fernando traz, né? Essa é a minha maior curiosidade para entender como é Lázaro, né? Porque tem treinadores que o sistema táctico está por cima do jogador. O jogador tem que se adaptar ao sistema táctico. Por exemplo, Van Gaal no mundo. Van Gaal fazia o Riquelme jogar de ala no Barcelona. E brigavam por isso e não tinha jeito, né? E tem treinadores que entendem que justamente o sistema depende da característica do jogador, né? Renato Augusto é um jogador que amerita que o sistema, que o time jogue para ele, né? Como a gente falava ontem, o jogador caminha nos espaços, administra o jogo, sabe se posicionar, faz gol, dá assistência. Ele tem que jogar na zona central do campo, né? Receber a bola. Acho que ontem foi o que aconteceu. Mas não sei se no percorrer a temporada também será assim. Mas também nesse time de Corinthians, como eu falei ontem, eu joguei contra a maioria deles. O 11 titular é um time de muita hierarquia, né? Tudo bem que hoje, por minha idade, é grande, principalmente na defesa, mas são todos jogadores vitoriosos, que sabem vencer jogos difíceis, que sabem virar jogo, que controlam emocionalmente a neoquímica, controlam o jogo. Então, isso está por cima de qualquer sistema tático, de qualquer orientação, de qualquer treinador. Estando todos os jogadores em condições físicas, o Corinthians é competitivo e pode vencer qualquer jogo. Obviamente, no calendário brasileiro, promedio de idade grande desses jogadores vai ter dificuldade, né? Como foi o ano passado. Sim. Isso é o que tem que administrar. E por aí, defensivamente, ontem no Corinthians teve dificuldades. Eu acho, não por sistema defensivo, sino por, talvez, a pouca consistência no meio campo ontem. Talvez por ser um time menor, por ser o Guarani. O Vera, quando entrar, vai ser muito diferente. Eu acho que vai ser diferente, né? Ontem o Cássio participou demais. Eu acho porque defensivamente o meio campo não teve a consistência que sempre tem Corinthians. E que vai ter, eu acho, em jogos de maior exposição, de maior rivalidade, né? Aí é o que a gente estava falando, né? O que o Fernando levantou a bola aqui. Se você tiver um adversário de mais qualidade técnica, mais impetuoso, exatamente, você já precisa ter uma outra postura. Se os teus laterais sobem tanto, quem é que fica para ajudar lá atrás? É legal que o Corinthians tenha jogado bem esse jogo e o São Paulo tenha jogado de uma forma muito consistente contra... Eu não acho que o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras. Acho que jogou consistente. Foi um time consistente. Que jogar bem? Que jogar bem? Isso filosoficamente, quando o seu goleiro defende 10 bolas, isso é jogar bem? Então, mas eu acho é discutível. Acho que o time do São Paulo foi consistente. Mostrou consistência. Agora, esse clássico do domingo, do Corinthians, o São Paulo e Corinthians, isso é que me chama a atenção. Porque se vai jogar o time inteirinho do Corinthians, o Fausto Vera vai voltar no meio campo. O time inteirinho do São Paulo, do jeito que o São Paulo está sendo montado, com essa expectativa do Rogério Ceni de ter a explosão de velocidade, de um time rápido do meio para frente, rouba a bola, já está perto do gol do adversário. Eu tô achando, vai ser um jogo muito legal. Tô achando um jogo muito especial esse aí do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi. Acho que vai ser um jogo, um confronto de duas visões completamente diferentes de futebol. Né? O São Paulo pega a bola e explode para cima do adversário, porque é mais ou menos como jogava o Fortaleza do Rogério Ceni. Pegou a bola, sai aqui, agudo, né? Ou entram os pontas em diagonal, vertical, né? Bem vertical. E buscando sempre o gol. Sempre buscando o gol. Sim. O Corinthians gosta de ficar com a bola e é um time que balança o jogo, um time que vira o jogo, encontra o espaço quando a bola para aí faz toda a diferença. O Renato Augusto faz toda a diferença. Os dois atacantes do Corinthians fazem diferença, porque eles fazem gols. Pim, pam, pum. Muito obrigado. É assim mesmo que a gente vai ver o jogo. Então, o que pode acontecer nesse jogo? Talvez tenhamos o melhor jogo do campeonato. Finalmente tenhamos um bom jogo no campeonato. No campeonato não, na temporada, né? Porque até agora, você vê que sábado vai ter a Supercopa. Esse jogo é só domingo, né? Então, talvez seja ali. Vamos ver como é que vai ser também. A gente cria expectativa de ser um jogo bom pelo nível técnico, e às vezes... Não tenha dúvida que o Ceni está analisando tudo isso que está acontecendo, está vendo os pontos fracos. O próprio Fernando Lázaro falou sobre isso. Ele falou, com bola está dando muita liberdade para todo mundo girar ali e o time está produzindo. Mas sem a bola, está faltando essa consistência que o Lugano falou. Pressionar, pegar, ver quem vai fazer a cobertura. Faz parte do processo de um novo técnico que está chegando. Né? Você está num estadual com novas ideias, por exemplo, a modificação do Adson. Isso tudo faz parte. Mas eu não tenho dúvida que, por exemplo, o Rogério Ceni vai explorar o lado do campo.
Ah, você tá subindo com os laterais, então eu vou te forçar por ali também. O Ceni tem uma desvantagem aí para esse jogo, né? Que teve 2 dias a menos de preparação. Vai pegar a Portuguesa amanhã, né? Vai pegar a Portuguesa amanhã ainda para o jogo do final de semana. Para um time que está em montagem, para um time que ainda tem muitas peças novas para encaixar, esses 2 dias são ouro, né? Muito. Significa muito para um jogador 2 dias de recuperação. Por isso eu acho que amanhã o Rogério vai misturar o time. O clássico sempre o jogo mais importante, vale muito mais que 3 pontos. Para qualquer time grande e mais para o Rogério, né? Que é um competitivo histórico, né? Com a camisa tricolor. Então eu acho que amanhã o São Paulo vai ter um time mixto visando o clássico de domingo, obviamente sem perder de vista que tem que vencer amanhã, né? Depois, se você quiser, falamos sobre São Paulo, sobre essa temporada, que eu tenho uma visão um pouco mais otimista, né? Porque o Rogério armó un elenco segundo su visión de fútbol, jugadores fuertes físicamente, competitivos. Sí. São Paulo es menos técnico que el do ano passado, mais físico, mais competitivo. Algo que a mim personalmente me agrada, obviamente, né? Eu gostaria que São Paulo agora, e isso falo em aspecto geral, desde o presidente até Rogério, hasta Rogério mesmo, começar com um discurso mais optimista, né? São Paulo pode competir, sim, com Palmeiras, Flamengo, com qualquer um, e vamos ser campeões, e temos elenco, temos bons jogadores, vamos potenciar, temos a camisa mais pesada do Brasil. Então acho que esse discurso também tem que começar a ser usado, não só internamente, porque eu sei que internamente se fala, sino que externamente, né? Que o último ano não foi assim, o último ano o São Paulo foi muito conservador em seu discurso. Sim. E isso passa energia para o torcedor, energia para o jogador. Mentalidade, né? Então, contagia, né? Vamos a ser campeão de Paulista, Brasileirão, vamos bater de frente com todo mundo e depois a gente vê, né? Mas o jeito de você. E o ano passado não foi assim. Então, tomara que este ano comece desde o discurso, desde a palavra, depois, obviamente, levar a ações, né? Eu vou voltar aqui no Corinthians, mas eu fiquei curiosa com isso que você está colocando, que eu acho que é um ponto importante, assim. Se a gente parar para pensar, o São Paulo na temporada passada, ele chega numa final de Sul-Americana, né? Então é uma campanha boa. E aí, Djalma, eu fico pensando, será que esse discurso um pouco mais comedido, ele não tem a ver com não gerar frustração posterior, com medo de repente, muitas peças encaixando, ou até de colocar um peso nesses jogadores que estão chegando agora em quantidade grande para esse São Paulo? E aí eu volto para o Corinthians, que eu quero falar de Roger Guedes ainda, mas quero te ouvir, Djalminha. Justamente eu gostaria de falar disso também, Dani, do Roger Guedes, quando o Lugano falou do aspecto tático. Mas vamos lá, em relação ao Rogério, eu acho que o Lugano tem o seu lado de razão, no sentido de você dar, assim, uma motivação maior para os seus jogadores, né? Porque, às vezes, em determinadas declarações, ele parece que ele, não é, logicamente, a intenção dele essa, mas parece que ele, às vezes, diminui os jogadores, né? Por ele falar que precisa disso, precisa daquilo, muito do discurso do ano passado, que não tem dinheiro, não tem condições, e aí ele não quer, ao mesmo tempo, eu entendo muito bem o Rogério, que ele não quer criar essa expectativa no torcedor quando ele vê que a dificuldade dessas conquistas ela é grande, né? Por exemplo, ele depositou praticamente todas as esperanças, a confiança na Sul-Americana no ano passado, e no final se transformou numa frustração imensa, né? Já veio a frustração do Campeonato Paulista, que abre uma bela vantagem e depois não consegue. Aí a Sul-Americana, sem dúvida alguma, um campeonato de uma expressão maior, você chega ali na final e realmente não fez um bom jogo, então ele fica naquela situação de não querer dar uma esperança maior ao torcedor e depois o torcedor ter a frustração, mas ao mesmo tempo para os seus jogadores é necessário dar mais confiança, porque são jogadores que não vieram quase a maioria de equipes grandes, que não estão acostumados a conquistar, então ele tem que passar para esses jogadores que o São Paulo é isso, né? Que o São Paulo é time que tem que conquistar, tem que ganhar, mesmo às vezes você em condições técnicas inferiores. A grandeza do clube faz com que você cresça e ganhe os momentos decisivos e até títulos. Esse clássico do final de semana, ele vai falar muito, né, sobre o começo de temporada dessas duas equipes, e o São Paulo vai ter que parar um Roger Guedes que está se sentindo mais à vontade. O Djalminha falou que quer falar dele, mas antes, ele explicando o que está melhorando esse rendimento com o Fernando Lázaro.
feliz, estou focado no Corinthians e sempre vou falar, devo muito ao Fernando pelo que ele está conversando comigo, me deixando à vontade, então agradecer a Deus e depois ao Fernando. Ô Roger, vocês vêm tendo uma movimentação ofensiva um pouco diferente, né? Com o Adson mais móvel por ali, o Fagner também invertendo bastante com o Renato Augusto, que é como sai o seu gol. Como que você tem visto esse Corinthians nessa fase ofensiva e você fez uns gols hoje? Foi como eu falei, acho que a gente conhece o Fernando, ele já conhecia a gente do dia a dia. É um cara que nos cobra bastante, mas dá uma liberdade que principalmente eu, atleta, gosto de ter dentro de campo, de poder flutuar, às vezes armar a jogada, às vezes ficar pelo último passo. Então isso é a liberdade que ele nos dá, para mim, pro Adson, pro Yuri. E isso acaba me ajudando bastante a ficar próximo do Yuri. A gente está se entendendo muito bem, espero que continuemos assim. Tá aí, a gente está vendo números do Roger Guedes pelo Corinthians nessa temporada, né? 4 jogos e ele é o primeiro em tudo, em gols, em chutes por jogo, em chutes certos, em ações na área do rival. O Djalminha falou que queria falar, eu já volto lá com ele, mas só para ouvir vocês aqui também. É só essa liberdade? Vocês acham que tem um pouco mais de boa vontade do Roger também? Ou isso realmente de deixá-lo livre faz diferença? Então vai, Djalma. O Djalma tá lá, o Djalma tá lá. Ele tá agoniado. O Djalma tá agoniado. Então começa você, Djalma, que eu quero te ouvir também. Ai, é isso, gente, é simples. Tem jogadores, como o Lugano falou, o treinador, às vezes, ele põe o seu esquema tático por em cima dos jogadores. O Roger Guedes, ele é um jogador que ele necessita essa liberdade, porque ele não é um ponta-direita, ele não é um ponta-esquerda, ele não é um centroavante, mas ele sabe muito bem flutuar nessas situações todas. E é um jogador que vai lá e faz o gol, ele dribla, ele chuta no gol, ele cumpre quando dão a liberdade para ele. Então, assim, muitas vezes ele brigou, bateu de frente com o Vitor Pereira no ano passado, e aí o pessoal foi muito contra ele, no aspecto achando que ele não defendia, disciplinar que eu digo taticamente, tá? Não é a disciplina em relação ao treinador, não. Então, assim, ele rende melhor dessa maneira. Então, ele já começou a mostrar esse ano a quantidade de gols que vem fazendo. Aí ele já recebeu a bola como 9. O gol que o Renato Augusto passa para ele recebe como 9. Então, assim, você quando tem um jogador com esse potencial, que é um jogador diferenciado, que às vezes não recebe o valor que ele tem, que é um jogador muito importante para o Corinthians. Então, ele está rendendo mais esse ano justamente por ter essa liberdade. O Adson, que também jogava fixo na direita, também está tendo mais essa liberdade. O único problema é na hora da recomposição. Se esses jogadores tiverem um compromisso, tanto ele, quanto o Adson, quanto o Yuri Alberto, o que estiverem na posição, voltar naquele local. Se o Yuri Alberto estiver pela esquerda, que retorne como ala, como um extremo, né? Se o Roger Guedes estiver pela direita, que retorne como um extremo direito. Porque se não tiver essa recomposição, aí fica difícil desses jogadores terem essa liberdade, né? Porque tem um meio de campo que também precisa de ajuda. Renato Augusto não é mais aquele jogador de uma marcação forte, de recompor tanto, então é necessária essa ajuda ofensiva. Então, para que você tenha essa liberdade, que o Roger Guedes gosta e precisa, é preciso também uma compreensão tática de todos para ajudar na marcação. Eu, particularmente, eu prefiro desse modo. Jogadores com mobilidade, jogadores com habilidade, com mais liberdade do que eles fixos e abertos numa extrema direita, como jogava o Adson, e o Roger Guedes na extrema esquerda, como jogava no ano passado. É que o craque não quer ter obrigação de voltar a marcar. E a gente tá falando do Djalminha, mas o pessoal na hashtag já tá assim, ó, observadora. O Roger Guedes tá se achando. O Djalminha pode. O Roger Guedes tá podendo também fazer essas exigências? Ainda não no patamar do Djalminha, né? Vamos falar a verdade. Vai ser difícil. Mas é um jogador de muita qualidade, o Roger Guedes. Ele tá mostrando isso e pegando o Lugano, né? O Pascoal, que teve muito tempo no futebol, o Djalminha, duas coisas que chamaram, para mim, me chamou muita atenção. Quando ele falou ali na entrevista. Ele fez questão de elogiar Fernando Lázaro. Sim. Nas duas oportunidades, sempre, ele falou, graças ao Fernando,
E isso passa uma confiança, passa um recado de que esse cara me conhece a minha característica. E eu tenho visto também os outros jogadores do Corinthians, já vi declaração do Renato Augusto, que é uma liderança técnica, liderança do vestiário, todo mundo dando um aval, né, dando um respaldo, que é muito importante para um cara que está com uma bucha na mão, porque Corinthians é Corinthians, tem uma pressão muito grande. Claro que ele já está há muito tempo no futebol, já tinha o contato com o campo, mas agora ele é o técnico do Corinthians. Agora, então, assim... Fernando, eu faço uma pergunta a você. Você já viu alguma vez algum jogador, principalmente em Brasil, não elogiar ao treinador atual e não jogar alguma crítica sutil al anterior? Mas o Roger Guedes... Eso es tan común aqui. O Roger Guedes Pereira, né? Isso é tão comum aqui. O Roger Guedes batia de frente com o Vitor Pereira, treinador do Corinthians. Ele dava indireta na coletiva com ele lá, é verdade. Esse cara me conhece mais a minha característica, e que é o que o Djalminha falou, porque com o Vitor Pereira ele teve problema. Não, por conta da não situação. Só problema de posicionamento, mas como problema de relacionamento. Aliás, todo o elenco do Corinthians fala isso, que o relacionamento deles com o Vitor Pereira não era um relacionamento legal. Então, a gente tem que entender essa nova adaptação do Corinthians ao modelo que é atribuído a eles. E eu acho que o Roger Guedes, ele solto, jogando do jeito que ele está jogando, ele é importante demais para o Corinthians. Ve a dupla de ataque. Se eu fosse zagueiro, não gostaria de enfrentar todos os atacantes e essa característica. E eles estão se velocidade, sai para o lado, vai para dentro. Potência física, dribbling, cabeceio. E Lugano, ele costuma jogar mais pelo lado esquerdo, mais com liberdade, só para dar um exemplo, no gol que ele faz ontem, ele faz pelo lado direito. Ele verdade. Tá numa movimentação que ele vem pro lado direito. Para mim, o gol que ele faz centralizado, quem dá a bola para ele é o Yuri Alberto. Você viu a corrida que ele deu para buscar a bola e dar o cruzamento? Então, assim, eles estão se procurando. E eles estão dividindo essa obrigação, né? Sim. Eu acho que fala, Pascoalzinho, mas nesse caso eu acho muito interessante isso acontecer para o Corinthians, né? Porque jogar, agora tem a reclamação, mas fora de casa o Corinthians não ganha. Calma, vai ganhar. É só a terceira rodada do campeonato. Os caras já estão cobrando. É igual. O Palmeiras não ganhou em casa ainda no Campeonato Paulista. Né? Ganhou fora, mas não ganhou em casa. Cada um tem um motivo para reclamar. Né? Cada um tem uma tese para ser estabelecida. Mas é só ter calma, nós só estamos na terceira, quarta rodada, indo para a quinta rodada do campeonato. É muito pouco tempo. E tem muito exagero também, início de temporada, estadual, acho que tá muito cedo. Uma coisa interessante e tática, né, que está por cima de Corinthians especificamente, que o futebol brasileiro está voltando a la dupla de ataque, né? Que era lá nos 90, começo dos 2000, que na última década tinha se perdido, né? Era sempre pontas e um 9 lá flutuando sozinho. E você vê agora Gabigol, Pedro, Caleri, Luciano, agora Roger Guedes, Yuri Alberto. Acho que está se voltando a essa característica que tantos resultados deu, né? Históricamente a Brasil e a outros países do continente, e que por a gente assimilar a cultura europeia, eu falo isso com experiência em São Paulo, principalmente o que se falava na base, né, que se repetia muito o modelo europeu, tinha se perdido. Sim. Era sempre, você tinha um bom centroavante, joga de ponta. Por quê? Porque tinha essa ponta, e hoje está voltando essa característica que eu acho muito interessante. Como zagueiro, não, eu gosto mais de pegar um só atacante, muito mais fácil. Quando tem dois... Nossa, tem que escolher para onde você vai, né? Quando tem dois que se movimentam, que fazem diagonais... Eles estão fazendo isso. É muito mais difícil. Mas eu nunca entendi porque na última década o Brasil em geral assimilou tanto essa cultura europeia. Com muito 4-2-3-1, né, por ali, dois pontas de velocidade. Quantos centroavantes de Brasil bons ou potencialmente bons na última década? Eu ia falar um palavrão, mas se complicaram porque o treinador colocava ele na beirada. Por quê? Porque tem que jogar na beirada, tem que ter um jogador na beirada. Não, isso é centroavante. E tenho muito exemplo para isso, né? O Djalma acho que vai estar de acordo comigo, né? Não, excelente. Fecha aí, Djalminha, pra gente fazer um intervalo. Tá bom. Vocês me convenceram, tá, Djalminha? Não precisa ser o Djalminha para reivindicar mais liberdade dentro do campo. Tô convencida aqui já.